Vamos lá então, né? Eu acabei começando lá já aqui o nivelamento e não me atentei que eu não tinha colocado para gravar, né? E agora tá rolando um probleminha aqui com a webcam, né? Não tá aparecendo a minha face porque o notebook tá lá para trás, tô usando uma tela diferente, mas de qualquer maneira eu quero gravar aqui o raciocínio do nivelamento. E vamos lá. Então, seguir para o nivelamento, muito alto o barulho dessa música aqui. Então, paciente de 11 anos, sexo feminino, né? Então a gente vai marcar todas as informações que forem relevantes aqui. Refere que há 36 horas iniciou o quadro de dor discreta em região epigástrica, acompanhado de enjoo. Então, 36 horas marca para nós aqui o início da dor na região epigástrica, certo? E aí depois, há 24 horas refere dor localizada em fossa ilíaca direita, seguida de um episódio de vômito e um pico febril de 38 graus. Então agora essa dor andou, né, viajou para a fossa ilíaca direita, né? Então a gente conhece já o raciocínio de que quando eu estou afetando a porção visceral do meu peritônio, né, o meu peritônio visceral, essa dor é mal localizada e ela é referida ali geralmente no centro do abdômen, né? Mesmo que a afetação seja lá no apêndice, né? Então a nossa inflamação, nosso foco primário de inflamação é lá embaixo, lá no apêndice. Só que o peritônio visceral o qual recobre o apêndice, ele não dá possibilidade de a gente localizar bem essa dor, né? Então esse é o grande tema aqui. Como a gente não consegue localizar a dor, o que acontece é exatamente isso, né? A dor fica localizada de maneira difusa, né, no epigastro. E o que vai acontecer, o que acaba por acontecer quando vai evoluindo essa inflamação é a afetação no peritônio parietal. Esse sim, né, com inervação, com fonte de inervação mais específica, né? Esse sim com fonte de inervação com transmissão rápida, que possibilita localização, né? Fonte de inervação aí localizatória. E agora sim, né, fica claro para nós qual que é o foco da nossa dor, da região epigástrica do nosso paciente. Então, fossa ilíaca direita nesse momento a gente já sabe que ele tem afetação, que ela, no caso, né, uma menina, tem afetação nessa região. Agora, outra coisa que poderíamos pensar também é algo relacionado aos ovários, né? Só que nesse caso aqui, no caso da descrição dessa nossa paciente, né, que começou a dor no epigástrio e depois de um tempo, depois de 24 horas, ela irradiou ali para a fossa ilíaca direita, a gente tem a cronologia chamada cronologia de Murphy, né? Coisa bastante reconhecida. E nesse caso já podemos pensar assim, mas estamos pensando muito mais numa afetação do apêndice do que uma afetação ovariana, por exemplo, né? E vamos seguir a leitura aqui, né? Seguido do episódio de vômito, pico febril de 38 graus, né? Outra informação que chama atenção aqui, né? A gente tem vômito e tem uma febre moderada a alta, e de moderada até alta. No exame físico, apresentava dor à palpação na fossa ilíaca direita, com descompressão brusca, dolorosa, sinal de Hofsing positivo, né? Porque esse aqui que a gente acabou de falar não é o sinal de Hofsing. O que foi descrito aqui, descompressão brusca dolorosa na fossa ilíaca direita é o sinal de Bloomberg, certo? Nos exames, o sinal de Hofsing é compressão na esquerda, o gás viaja até a direita, viaja até o apêndice, acaba distendendo essa porção e dói. Isso é Hofsing. Nos exames laboratoriais, evidenciando leucocitose 18.000. Claro, né? A gente tem um processo inflamatório. Leucocitura discreta, né? Claro, né? A gente tem um processo inflamatório, né? Esses leucócitos acabam aí... esses leucócitos acabam aí também sendo extravasados para a urina. E agora o que me chama atenção, né? O que me chama atenção é ter sido feita essa urocultura, né? Então veja que na abordagem, tem que lembrar, né, que na abordagem prática do abdômen agudo, né, a pessoa chegou para mim com dor epigástrica,
que ainda não era localizatória, né? Era uma dor epigástrica ali, mais difusa na região central. É discreta, inclusive, a dor. Foi referida como discreta, inclusive, a dor, né? E na abordagem abdômen agudo, a gente vai fazer uma urocultura, né? Vai fazer AS e urocultura. Vai fazer EAS, na verdade. Urocultura não, mas vai fazer EAS, né? Vai fazer eletrólitos, né? Pra gente avaliar esse tipo de distúrbio. Inclusive, a hidratação é necessária para os nossos pacientes, né? Então, isso deve ser pensado. Aí, o que traz aqui nossa questão? Trata-se de um quadro de pielonefrite, paciente deve ser internada, iniciar a antibiótico terapia. Não com essa descrição histórica, né? Trata-se de gastroenterite, deve ser medicada com analgésico e posterior auto-hospitalar. Com certeza não, né? E se a gente tivesse uma gastroenterite com essa contagem de leucócito aqui sendo bem arrastada, com certeza a gente não ia medicar simplesmente com analgésico e dar auto-hospitalar. Seguindo a investigação diagnóstica, solicitar tomografia computadorizada do abdômen. Bom, esse é o melhor exame definitivamente para... Não, então essas duas aqui a gente vai mandar embora. Esse definitivamente é o melhor exame para avaliar o apêndice. Porém, o diagnóstico dessa condição é clínico, né? Então vamos ver. Eu já tenho o diagnóstico da condição, né? Então se eu solicitar a tomografia, o que vai mudar na minha conduta, né? Poderia modificar, por exemplo, em relação à posição do apêndice, né? Na prática, talvez no serviço em que a gente tenha esse tipo de imagem aqui rapidamente disponível, talvez seja realizado, né? A foto, né? Para a gente entender melhor e ter certeza absoluta já tomar uma decisão de abordagem cirúrgica que vai ser ainda mais compatível com o quadro que está sendo apresentado, né? Então isso daqui faria sentido. Só que teoricamente, imagino eu que, segundo os ministérios, né, a gente deve olhar para esse tipo de quadro aqui e tomar uma decisão clínica. Tomar uma decisão cirúrgica, né, mas usando um raciocínio clínico aí. Solicitar ultrassom de abdômen para diagnóstico provável de litíase, né? Não é esse o diagnóstico, né? Ultrassom de abdômen faria sentido numa criança e tal, só que aqui a gente não está pensando em provável litíase renal. E aqui, tratamento cirúrgico videolaparoscópico por se tratar de um quadro de apendicite aguda, né? Então a gente imagina que num serviço em que eu tenho cirurgia videolaparoscópica, a gente tem também com score de Alvarado aqui. A gente tem também uma tomografia com alta disponibilidade, né? Mas com o quadro era suficiente, já poderia tomar a decisão de fazer a cirurgia videolaparoscópica, né? E aqui a gente tá, o comentário da questão traz o score que é utilizado para a gente avaliar aqui a probabilidade desse paciente de ter apendicite, né? O score pontuando entre 7 e 10 pontos, a indicação de apendicectomia videolaparoscópica, ok? Pronto, né? Então tá aí, tá claro. Ela tem 8 pontos no score de Alvarado. E são todos critérios clínicos aqui, né? Um critério laboratorial somente, que é a leucocitose. A anorexia não teve relato, talvez não tenha sido perguntado, né? A anorexia não teve relato, algia migratória para fossa ilíaca direita, reação febril, algia palpatória no fossa ilíaca direita e dor à descompressão brusca, né? Então, migração da dor, a anorexia ela não foi relatada, náuseas ou vômitos teve aqui, né? Vômitos com náuseas, um pontinho. Defesa de paride no quadrante inferior direito do abdômen, né? Não foi relatado. Elevação na temperatura, ela tem leucocitose de desvio à esquerda, né? Aqui não está descrito o desvio à esquerda. Mas se a gente tivesse, né, a descrição aí de neutrófilo, né, a descrição de desvio à esquerda no sentido de ter mais neutrófilos, né, de ter plurissegmentados, de ter bastões, a gente adicionaria mais um ponto ainda para ela, né? Então ela tem indicação cirúrgica e foi lá e fez a cirurgia. Nossa, fui muito lento nessa questão, né?
Paciente jovem, 17 anos, com quadro clínico de dor na fossa ilíaca direita, Lomberg positivo, às 18 horas. Beleza. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Às 8 horas, associada a vômito, se quer o estado geral. Qual dos sinais, sintomas abaixo é mais importante quando você deseja estabelecer o diagnóstico de apendicite aguda? Febre, anorexia, diarreia ou constipação? Anorexia é importante, febre é importante, né? Mas febre chama ainda mais atenção, né? Num quadro de inflamação, febre chama ainda mais atenção. Vamos pro semiologia aqui. Opa! Ah lá. Clássica e precoce apendicite aguda. Pontua 1 no alvarado, né? Se não me engano. Os dois pontuam 1, talvez. Vamos dar uma olhadinha aqui. Errei ali. Errei. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. Ih, olha, elevação da temperatura 1 ponto, anorexia 1 ponto também, né? Mas a anorexia então é uma ideia que bom, pode ser, né? Porque a anorexia está relacionada diretamente com o trânsito, né? E a febre pode estar relacionada com qualquer outra condição inflamatória, né? Em um paciente com apendicite aguda, a palpação da fossa ilíaca esquerda pode causar dor na fossa ilíaca direita. Este é o sinal de estilo dessa questão aqui é semiologia também, né? Sinal de Hobsing. O sinal de Ten Horn é encontrado em qual patologia? Eu não me lembro desse sinal, mas a gente está estudando aqui a apendicite aguda, né? Vamos dar uma olhada aqui. Sinal de Ten Horn, o médico irá realizar tração no testículo direito do paciente e ele irá sentir dor abdominal. Acontece em casos de apendicite aguda. Interessante, né? Tem várias maneiras aqui de testar apendicite, né? Aparentemente os semiólogos aí se divertiram escrevendo esses sinais aí que vão aparecer na apendicite. Paciente de 27 anos, sexo feminino, gestante de 30 semanas, né? Então, o detalhe que acontece na gestante é que o apêndice dá uma subida, certo? Deu entrada no pronto atendimento, queixando dor forte do abdominal empontada, localizada em hipocôndrio e flanco direitos há cerca de 36 horas. Aí, ó. O apêndice subiu, daí ele vai doer lá no hipocôndrio, né? Que vinha piorando a intensidade. Relatava náuseas e inapetência, né? Sinal importante, acabamos de aprender aí, sinal importantíssimo, mais importante que a febre, além de febre não mensurada. Também teve febre. Sem evacuar há 2 dias, provavelmente porque não está comendo, porém ele me lava flatos. Então quer dizer que a gente não tem flatos, né? Quer dizer que a gente não tem obstrução, não tem um abdômen agudo obstrutivo. Negava corrimentos vaginais, sangramento ou alterações urinárias. Foi avaliada pela equipe de ginecologia, que não evidenciou alterações no ponto de vista obstétrico. Ao exame, encontrava-se em posição antálgica, frequência cardíaca de 108, frequência respiratória de 18, abdômen globoso, fundo do útero acima da cicatriz umbilical, né, normal, né? Gestante de 30 semanas está esperando aqui esse fundo de útero acima da cicatriz umbilical mesmo, né? No meio do caminho ali, talvez até a apófise tifoide, queixava bastante dor na palpação em região do hipocôndrio direito, com irritação peritoneal localizada nessa região, porém com sinal de Murphy negativo. Claro que o sinal de Murphy é negativo. Sinal de Murphy é negativo, claro que é. Por quê? Porque o sinal de Murphy é uma testagem que a gente faz lá na fossa ilíaca direita, né? E conforme o útero aumenta com o passo da gravidez, empurra o apêndice para cima, provocando a rotação no sentido horário na sua ponta superior. Horário? Se não me engano é anti-horário, né? Mas pode ser. Horário na ponta superior do apêndice, o que justifica a dor na região hipocôndrio direito em gestantes do terceiro trimestre com apendicite aguda. A obstrução intestinal é a causa mais comum de operação não obstétrica, não é a apendicite aguda. Nestes casos, exames laboratoriais de imagem são desnecessários, devendo ser indicada a laparotomia exploradora de emergência. Aqui em gestantes, né, a gente tem que ter... Opa! Não é um caso que dá vontade de operar direto, né? A verdade é essa. No alvarado aqui, no alvarado não exatamente, porque a gente não teve aquela dor que migrou e tal, né? No alvarado acho que a gente tem, ela não vai pontuar suficiente para ter indicação de laparotomia laparoscópica.
Videolaparotomia. Na gestante, o tratamento preconizado para apendicite aguda é conservador com antibiótico terapia exclusiva. Mentira, isso aqui, né? Mentira. Então eu vou responder B mesmo, né? E é isso aí, né? E aqui, vamos ver. Nos casos de apendicite aguda durante a gestação, exames laboratoriais não são uma boa ferramenta para corroborar com a suspeita diagnóstica pela leucocitose e o aumento de PCR oriundos da própria gestação. Né, tá aí, então, se a gente avaliar a leucócito, né, esse é um dado interessante aqui, eu já sabia desse dado, com certeza, acabei não trazendo à mente, mas se a gente avaliar a leucócito, essa gestante, ela pode estar com 30 mil leucócitos, pode estar tudo bem. Porém, exames de imagem são recomendados, sendo que a primeira escolha é a ultrassonografia, e caso essa seja inconclusiva, uma ressonância magnética deve ser solicitada ainda. Há uma discussão se a melhor abordagem é laparoscópio ou laparotomia, podendo ser usadas ambas as abordagens. Seguimos então, né? Acho que ficou claro aí. Paciente de sexo masculino, 19 anos de idade, com história, então, masculino de 19 anos de idade, né? Já é o paciente clássico aqui. Talvez um pouco mais jovem. História de dor abdominal epigástrica há 24 horas, começa assim. Evoluiu para dor em abdômen inferior, predominantemente fósforica direita. Após alguns episódios de náuseas e vômitos e sinal de Bloomberg positivo. Pronto, então aqui está perfeito, né? Submeter a tomografia computadorizada do abdômen, aparentemente nem precisava, que evidenciou sinais radiológicos compatíveis com apendicite aguda. Em relação à apendicectomia nos casos de apendicite aguda, a alternativa correta. A apendicectomia videolaparoscópica associada a menor taxa de infecção do sítio cirúrgico, hérnia incisional e aderências pós-operatórias em comparação com a apendicectomia convencional. Na verdade, eu acho que está relacionada mesmo ao tempo de operação mais curto, né? Vamos dar uma olhada aqui. O emprego de apendicectomia videolaparoscópica restringe-se aos casos de apendicite aguda não complicada com necrose, perfuração ou abscesso intraabdominal. Isso aqui eu não sei, na verdade. Acho que não. Devido ao risco de abscesso intraabdominal pós-operatório, justifica-se o emprego sistemático de drenos abdominais para sua prevenção nos casos de apendicite aguda. Não é sempre que a gente faz. Não é sempre que a gente faz para apendicite que deixa dreno, não. Principais complicações pós-operatórias da apendicectomia estão relacionadas às infecções do sítio cirúrgico, portanto, justifica-se a antibiótico terapia com duração de mínima de 5 a 7 dias na forma edematosa e hiperemiada da inflamação apendicular. No pós-operatório aqui, isso aqui tem bastante lógica, pra falar a verdade. Olha, mas eu gostaria de responder isso aqui porque, por mais que eu... Olha, tá certo. Né? Então tá certo. A verdade é que de risco e tal, não sei. Mas é isso aí então, né? A gente usa a videolaparoscopia, usa a apendicectomia videolaparoscópica porque é melhor. Simples assim. Dor em fossa ilíaca esquerda, dor em fossa ilíaca desencadeada pela percussão ou referida quando se solicita que o paciente tussa. Se não me engano é o sinal de Dunphy, né? Dunphy. É isso aí, sinal de Dunphy. E a última questão aí do nosso nivelamento de apendicite. Demorei muito para responder esse nivelamento de apendicite. Ação alternativa que responde corretamente a pergunta abaixo. Em casos não clássicos de apendicite aguda, qual estudo de imagem de escolha? É a tomografia. Acertamos 9 de 10, né? Aqui a gente errou, foi aquela. Então, adicionando mais um assunto para a agenda aqui. Seguir. Eu não vou seguir por esses aqui, né? Eu vou escolher lá um assunto na lista de assuntos. Então é isso, né? Acho que é mais um assunto aqui que dá pra gente marcar na planilha. Eu tenho uma planilha que eu vou controlando os meus estudos, né? Eu acho que tem bastante lógica eu usar ela.
E ela tá aqui, inclusive. Uma planilhinha aqui. Essa. Eu controlo aqui, vou entendendo um pouco melhor como é que são meus estudos, né? Não tá dando pra ver nada na tela aí. Acho que agora talvez esteja. Também não. Só tem esse monitor mesmo para capturar. Uninter Estudos 2022. Na verdade eu mudei o nome somente. Na verdade eu mudei o nome. Mas ele tá aqui dentro então, né? Ele tá aqui dentro. Então ele tá aqui dentro, né? Chama estudos somente. Nessa planilhinha aqui eu vou tentando, na verdade, né, controlar o que tá rolando, né? Aqui eu tenho GAS3, apendicite aguda, nivelou? Sim. Então tá nivelado, tá aí. Então tá nivelado, tá aí. Então fica verdinho aqui, né? Tudo que a gente nivelar aqui, a gente vai deixar verde. Uma tentativa aí de controlar o que tá acontecendo nos meus estudos.